Agora, no grande auditório, temos a equipa da manhã da Rádio Comercial, Nuno Marco, Ricardo Araújo Pereira, Pedro Ribeiro e Vasco Palmeirim. E, como sempre, preparámos isto com meses de antecedência. Ou seja, ficámos a ver a transmissão da TV 24 hoje para perceber mais ou menos... Não é bem assim. Não é. Nós, enquanto estávamos a fazer a emissão hoje de manhã, aqui no CCB, dissemos, nós se calhar devíamos reservar 15 minutos durante o pequeno almoço para falar sobre o que é que vamos fazer. O pequeno almoço durou cerca de 1 hora. Sim. E quando chegámos ao fim, não tínhamos nada ainda. Por isso eu acho que isto vai ser interessante. Vai ser, ao que julgo saber, será o único painel que vai incluir música, e música com, inclusivamente, uma dinâmica karaoke. Penso que há boas possibilidades de ser a primeira vez que vamos ver António Barreto participar num karaoke. Eu penso que por isso já valeu a pena. Se acharem, de alguma maneira, que o painel é como é, de facto, fora um bocadinho do âmbito e, se calhar, enfim, mau, gostava de chamar a vossa atenção para o facto de, aqui nesta sala, que é vista daqui intimidatória, já terem acontecido coisas bastante mais escandalosas. Eu lembro que foi num desses lugares que eu vi aqui a antestreia do Crime do Padre Amaro. Foi nesta sala. E, portanto, estes ecrãs já mostraram coisas bastante mais pormenorizadamente escandalosas. Ora bem, olhar para o futuro e para 2030, eu fiz as contas e deu-me 18 anos. E, portanto, vamos estar a olhar para Portugal e para o mundo a 18 anos de distância. O que pode revelar-se à partida algo que está condenado ao logro, ao falhanço absolutamente escandaloso de todas as previsões, porque, não sei se já fizeram esse exercício, eu andei a ver o que aconteceu há 18 anos e como é que era o mundo há 18 anos. Vocês ficarão talvez surpreendidos. Fui à Wikipédia, para a qual nós vamos olhar em 2030, como olhamos hoje, sei lá, para a revista das seleções, mas, enfim, é uma fonte imediata de... E vi que algumas coisas não mudaram. Em janeiro de 94, o Paquistão e a Índia andavam às turras por causa de Caxemira. Não mudou muito. A 9 de fevereiro de 94, há 18 anos, Nelson Mandela foi eleito presidente da África do Sul e, por que não dizê-lo, presidente um bocadinho de todos nós também. Gosto de pensar nisso. Por outro lado, foi em 94 que Silvio Berlusconi ganhou umas eleições pela primeira vez. Não há anos perfeitos. Por falar em ano perfeito, gostaria também de destacar, foi com grande alegria que vi que, em maio de 94, o Benfica ganhou 6-3 em Alvalade. E com não... Viste isso onde? Viste isso onde? Na Wikipédia. E está A Wikipédia engana-se imenso, pá. A Wikipédia não confies no Wikipédia. E jogou com não um, mas 2 defesas esquerdos. Portanto, reparem como as coisas mudaram em 18 anos. E vi também que, e é curioso, estamos a perspectivar o futuro a 18 anos. Há 18 anos, Fernando Henrique Cardoso foi eleito Presidente do Brasil. Faz agora exatamente 18 anos. E eu achei que, no fundo, este evento serve também para comemorar a maioridade da presidência de Fernando Henrique Cardoso. Por falar em alguém que lidera, há 18 anos, Pedro Passos Coelho tinha 30. Não sei. Há 18 anos, Lisboa foi a capital europeia da cultura e em todas as notícias, também tem uma correspondência com aquilo que acontece hoje, porque, curiosamente, em todas as notícias que eu encontrei na net sobre a Lisboa, a capital europeia da cultura, lembram-se? O principal destaque vai para cortes no orçamento, derivado da crise. E eu pensei, mal eles sabiam o que é que ia acontecer daí a 18 anos, mas também mostra que nós vivemos sempre em crise, não é de agora. Portanto, também por aí, se calhar, há razões para ter esperança. Não estamos habituados a viver de outra maneira que não seja esta. E o que mais me chamou a atenção foi que, e se vocês pensarem nisso, cada um de vocês, se calhar, está a pensar como é que foi o vosso 1994, há 18 anos, não havia telemóveis. Eu quando digo isto aos meus filhos, eles ficam com uma cara de, mas como? Como não havia telemóveis? Havia uns que eram do tamanho de uma casa. Só depois é que houve uns que tinham o tamanho
de um pequeno apartamento, sim, era uma coisa gigantesca. Mas a primeira vez que usámos esses na rádio foi já em 96. E era a coisa mais avançada do mundo. Sendo que, a par dos telemóveis, haveria de aparecer depois o bip. Lembram-se do bip? Há uma pessoa aqui na equipa que durante muito tempo resistiu ao telemóvel dizendo, e vejam como nós somos capazes de prever o futuro, o bip é que vai ser. Ainda hoje o Vasco às vezes usa no cinto, por uma questão Ele tenta mandar sentimental. os recados com isso. Não é? Uma questão sentimental usa isso. Não se ia a Lisboa ao Porto, de Lisboa ao Porto em autoestrada. Para ir para o Algarve era seguro que se enjoava naquela estrada às curvas, lembram-se? E não foi há 100 anos, foi há 18. E, portanto, isto serve para percebermos todos que olharmos para 18 anos que estão à nossa frente é fazermos um exercício, para já, de imaginação pura. Porque sabe Deus. Mas nós, que vamos aqui falar de comunicação, olhamos para 2030 com uma certeza à partida, que é, há ali um vislumbrezinho sombrio para nós. Porque em 2030, a rádio, que é quem nos paga as contas, dificilmente existirá como a rádio que existe hoje. Vai ter que ser outra coisa qualquer, que eu ainda não sei muito bem o que é, mas estou muito empenhado em descobrir a tempo. Mas imaginem, daqui a 18 anos a rádio é um canal de áudio. Ponto. Vai ser impossível cativar a atenção dos nossos filhos e dos nossos netos para um canal que se resume à voz ou à música. Se não tiver lá a imagem, se não tiver movimento, se não tiver outra dinâmica, é um bocadinho como nós a olharmos para o vinil. Aliás, para olharmos para o CD. Há quanto tempo não comprou um disco? É por isso que as editoras estão como estão. A culpa é vossa, eu comprei um esta semana. Como é que será a comunicação? Eu já sei que muita gente já previu o fim da rádio e já decretou a morte da rádio, e a rádio resistiu ao aparecimento da televisão, ao aparecimento da internet, ao aparecimento das manhãs da comercial. Resistiu mesmo assim e continua a ser um meio válido, mas eu acho que desta vez temos que encarar de forma realista essa possibilidade. O nosso ganha-pão, ou nós o transformamos, e transformamos o meio rádio noutra coisa qualquer que não vai ser só rádio, ou estamos condenados a arranjar outra ocupação. E nós já não vamos para novos. A verdade é essa. Raios. Pois, foi o que eu pensei. A minha interrogação é, então se isto é assim para a rádio, como é que será para os jornais? Estava quase tentado a perguntar há quanto tempo não compram um jornal em banca. Porque a verdade é que aquilo a que nós estamos a assistir hoje é uma transformação completa do modelo de consumo de média no mundo. E o que é válido para a rádio é também válido para os jornais. Desculpa só interromper, eu não quero desconcentrar-te, mas tu estás a acusar as pessoas de não compram CDs, não compram jornais. Epá, calma também. Não, a culpa do que estamos a viver é de não haver consumo. A culpa é vossa. Eu estava a pensar que vi aqui um dado da Pordata que diz que por volta de 2030 a população com mais de 50 anos vai representar metade de toda a população. Atualmente representa 38%. E uma em cada 4 pessoas em Portugal, em 2030, uma em cada 4 terá 65 ou mais anos. Ou seja, não poderá haver mais SIC radical. Quando muito, SIC pensionista. E mesmo aí manifesta reservas, porque sabe-se o que é que vai acontecer às nossas pensões. Portanto, não sei. Terá de se arranjar outro nome. E, portanto, a comunicação em 2030 é um desafio gigantesco. No fundo, este introito todo, para vos explicar, eu não faço puta ideia. O que eu sei é que quem não estiver atento agora e quem não preparar esse terreno vai ter grandes dificuldades em subsistir neste mundo de média. Isso leva-nos a outra questão, que é: haverá emprego para humoristas? Pediram-me para trazer este assunto. Haverá emprego para humoristas? Era o que faltava discutir neste evento. Uma questão absolutamente fraturante da sociedade portuguesa. Nós já vamos ouvir
o Ricardo, também vamos ouvir o Vasco. Como vos disse, vai haver karaoke daqui a pouco. Mas agora vou pedir ao Nuno que faça aqui um paralelo com aquilo que era a vida dele justamente há 18 anos, e há mais até. Desculpem insistir no tema rádio, mas é a nossa vida. Vocês lembram-se das rádios piratas? Yes, ouvi ali. Às vezes acho que era preciso uma vaga nova de rádios piratas e de televisões piratas e de jornais piratas. Já agora, há quanto tempo é que não houve uma rádio pirata? Não houve, há bastante tempo que não há, mas faz falta. Incrível, Assim incrível. que chegou aqui não parou Não. de maçar as pessoas. E eu acho que há pessoas aqui também a pensar, não, se pode arranjar um governo pirata, Sim. uma troika pirata, qualquer coisa que fuja à norma. Nuno, rádios pirata, conta lá. Sim, porque era preciso mesmo alguém que pirateasse a sério. De uma vez por todas, não é? Sim. Eu amo a rádio mesmo de paixão, apesar de fazer televisão. Eu acho sempre que a rádio é a mulher amada e a televisão é assim tipo uma amante boa e vistosa, mas às vezes sem muito na cabeça. E com isto posso ter condenado a minha carreira televisiva. Obrigado por isso. Obrigado por isso. Não, mas eu amo e amarei sempre a rádio. A razão principal porque eu me agarrei à rádio era porque era um tipo solitário e tímido e a rádio fala muito perto do ouvido das pessoas, sobretudo eu metia uma telefonia dentro da fronha da almofada, era como se fosse um objeto só, a almofada e a telefonia. O que era péssimo quando eu ia para a rua com aquilo. Desculpa interromper-me, isto é curioso porque tinha uma experiência que eu não devia estar aqui agora, pedi a palavra e vou revelar isto, vai ser péssimo, mas é porque eu ouvia um programa que ainda hoje existe, há muita coisa que não mudou. Ouvia à noite, para saber das novidades, uma coisa chamada Bola Branca. Bola Branca. E ouvia na caminha. E, portanto, não poucas vezes aconteceu ter Ribeiro Cristóvão muito intimamente perto de mim na caminha. É verdade. Tu dormias com o Ribeiro Cristóvão. Péssimo, péssimo. O Bola Branca é um programa que a mim, eu tenho grande respeito, como saberão, eu não percebo rigorosamente nada de futebol. E durante muito tempo andei muito de táxi e andava de táxi, estupidamente calhava sempre andar à hora que havia uma edição da Bola Branca. Portanto, mesmo que não quisesses, ficavas a saber, não é? Sim, mas o problema é que um taxista, quando está a ouvir a Bola Branca, faz parte da profissão dele virar-se para trás e dizer: então o que é que acha disto tudo? E portanto eu passei a evitar, eu olhava sempre para o relógio para ver a que horas é que já não estava a dar o Bola Houve uma Branca. altura que combinámos uma deixa para tu usares. Tu ensinaste uma deixa fundamental que foi, o Pedro Ribeiro disse, quando um taxista se dirigir a ti, tu dizes: o futebol já foi mais técnico. E eu passei a usar isto, a sério, e havia taxistas que ficavam impressionados com isto. Tipo, então o que é que vocês acham disto tudo? Eu acho que o futebol já foi mais técnico. E eles... mas como eu vos dizia, eu desde muito cedo eu sabia que queria fazer rádio e fazer só rádio. Era uma coisa que me agradava, o contar histórias em rádio, o fazer com que as pessoas fizessem um filme na cabeça delas e só com base nas palavras e nos sons. E também porque sou muito, muito feio. E ainda sou de um tempo em que a rádio não tinha webcams nem nada. Exato. Podia estar escondido. Reparaste quando tu disseste, eu sou muito feio, ninguém disse, não és nada. Eu, por acaso, nenhuma pessoa. Mas reparaste que eu também não fiz pausa a seguir, que isso é que teria sido deprimente. Eu sou muito, muito feio. Lembro-me que o meu primeiro uso de tecnologia webcam com rádio foi uma vez que tive a ideia peregrina, estava doente em casa, mas mesmo assim fiz as edições do Homem que Mordeu o Cão, já foi há muitos anos, em casa, por telefone, e liguei uma webcam e eu estava com um ar doente e de pijama e de roupão e nunca mais me hei de esquecer do primeiro comentário que apareceu, que eu tinha um chat preso à webcam e apareceu uma senhora que disse: realmente, que desilusão. Já tinha tido uma com o António Macedo. As pessoas acham que nós somos bonitos em rádio, é incrível. Mas a minha mãe é assim, desculpa lá. É? A minha mãe é assim. Boa. Bom, e por isso eu acho que o que vai acontecer daqui a 30 anos é que vamos voltar ao tempo das rádios piratas, que foi onde eu comecei. Ou seja, vai haver uma espécie, isto acho eu, sei lá se isto vai ser verdade ou não, mas eu acho que vai ser muito interessante e vai nos lixar a todos. Porque a partir do momento em que a internet e a banda larga e os 4Gs e 5Gs e LT não sei quê passarem a andar no ar como andam as ondas do éter,
A partir desse momento, nós podemos estar, os 5, falta aqui a Wanda, a fazer o melhor programa da manhã que saibamos fazer, porque nos carros é possível que haja pessoas a ouvir um indivíduo que está em casa, em cuecas, acabado de sair da cama ou ainda na cama, com um computador, com um microfone, e é possível que no futuro toda a gente esteja em igualdade de circunstâncias, quer nós, Rádio Comercial, com a BBC, que é uma coisa que já há pessoas que conseguem, com as bandas largas ilimitadas e os iPads, já conseguem estar pacatamente no seu carro a ouvir a BBC ou as rádios da National Public Radio dos Estados Unidos. E, portanto, vamos ter a concorrência dos gigantes do estrangeiro e dos pequenos nos seus quartos. E é possível que haja pessoas em quartos e em cuecas que sejam melhores do que nós. Nota-se uma certa fixação por esta ideia. Sim, pela cueca. É porque se eu fizesse rádio em casa eu estava sempre de cuecas. Não é? Sempre. E por isso eu acho que vão ser tempos fascinantes. Vai ser um regresso ao tempo das rádios locais, as das rádios piratas. Se vocês bem se lembram, nos anos 80, as rádios estavam... Havia tantas rádios a encher o espectro da FM, que eu lembro-me que na mesma frequência, virando a antena para um lado, apanhava-se uma rádio, virando a antena para o outro, apanhava-se outra rádio. Eu trabalhei na Rádio Voz de Benfica, para quem peço um grande aplauso. Pá. Por favor. O que é que ele está a falar? Era uma rádio incrível, só para vocês terem uma ideia. Nós só de vez em quando é que éramos FM estéreo. Para sermos FM estéreo, percebemos que um de nós tinha de gritar a meio da emissão e isso fazia com que se acendesse a luzinha do estéreo durante 5 minutos. 5 minutos depois alguém tinha que dar outro grito para manter. E obviamente que isso hoje já não acontece e que hoje em dia, com a internet em casa, consegue-se fazer emissões de grande qualidade sonora. E por isso eu acho que vai ser um regresso a esses tempos, já sem o incómodo de estarmos a virar antenas e a andar milimetricamente pelo espectro radiofónico, porque vai haver outras maneiras de fazer isso. Mas eu acho que vêm aí tempos muito estimulantes para nós que fazemos rádio, muito tramados e muito divertidos. Eu acho que sim. Vai ser a democratização do FM. Sim. Ou Deixa como- de ser FM, vai passar a ser uma coisa... A competição vai ser de tal maneira que vai ser e tenho que usar aqui uma expressão muito grata ao Ricardo, uma bambuchata. Sim. Não é uma coisa que tu gostas? Aprecio imenso, sim. Ora bem, antes da bambuchata do Ricardo, vai acontecer magia aqui, porque o Vasco Palmeirim, responsável por alguns números musicais nas manhãs da Comercial, que se transformam depois em alguns fenómenos de YouTube, resolveu que ia fazer uma música sobre este evento. Olha o teu micro. Sobre sobre o assunto deste evento. Só um segundo. Antes Alguém quer fazer sapateado? Não, podes fazer tu. Faz tu. Podes fazer tu. Deve ser o teu microfone é essencial porque... Sempre sonhei. Ouvem-me aí atrás. Há uma coisa que me fascina nesta sala, que é, eu uma vez assisti a um espetáculo ali de cima e tiveram que me ir buscar porque eu estava agarrado à parede contrária com vertigens. Então não vais ver isto? E eu já vou. Estava sentado no chão a suar. É incrível, aquilo é altíssimo. Tens muitas vertigens tu. Eu tenho vertigens da minha própria altura. Eu, quando olho para os pés, fico aflito. Com a atração do abismo, caio de gatas. Incrível. E, portanto, agora, o que vai acontecer é que o Vasco vai interpretar a sua música dedicada, e isto é surpreendente, a 2030. E, não satisfeitos com essa vergonha, nós vamos exibir a letra É verdade. ali no ecrã e vamos pedir que toda a gente Sim. chegue à frente. Fica... Ok. Isto é só o primeiro verso, há mais Mas um este meu veio, verso que não é? ele vai... É um exercício aqui de... Eu vou sacar da cábula. Nós a cantar e ali alguém mudar os slides. Antes de começarmos a cantar, e obviamente vamos pedir a vossa ajuda, nem que seja só para cantar em 2030, não é difícil. Tentei fazer uma composição, assim uma espécie de canção que se aprende na catequese, com uma coisa assim mais parecida com um culto, que as pessoas lá fora vão pensar, o que é que se passa ali dentro? Quero só dizer que é de facto um prazer estar aqui. Quem diria que eu, há 10 anos saído da faculdade, iria 10 anos depois estar a partilhar este palco com gente como esta. Interrompemos o painel da Rádio Comercial. É agora o tempo. Vamos retomar então essa emissão. Neste momento está o Vasco Palmeirim com uma música dedicada a 2030. Vamos ouvir.
rádio ABC por porta USB. Em 2030. Os bebés fazem ó enquanto fazem um download. Em 2000. Estica, estica. E 30. Em 2030. Estás à frente da letra, rapaz. Metes à frente da munição, homem. profissionais. 1, 2, 3. Em 2030. Para falar com conhecidos temos chips embutidos. Em 2030. Tenho um amigo robô, já não tenho o meu avô. Em 2000. António Barreto. E 30. Bravo. Vamos lá! Mandar SMS é quase tudo o que eu faço. Tenho um teclado, está bonito. Também Tenho um vai haver. teclado perto e embutido no braço. E tenho um router no dedão do meu pé. O meu telefone tinha fotos e tem internet. Aspira-me a casa e faz-me uma omelete. E até me faz um cafuné. Em 2030 há magia na minha cama, nem que seja com holograma. Em 2030 há carros voadores, não se riam, há bloqueadores. Em 2030 Quando? Bracinhos no ar agora para o último. Em 2000. Mais bracinhos, mais bracinhos. Em 2030 no CCB tirei o meu bidé para pôr Full HD. Em 2030 não é uma miragem, rádio já tem imagem. O mundo tem mais pinta. Isso. Em 2000. São vocês? 30. Obrigado, CCB. Maravilhoso. Incrível, incrível. Está incrível. Queres acompanhamento musical? O António Barreto não cantou. Não cantou, não cantou. Como é que se evita um espirro no palco do CCB? Hã? Como é que se evita um espirro no palco do CCB? Engole-o. Espirras para dentro. Em vez de um atinho, é um muito. Peço desculpa, pá, peço desculpa. Faltava isso. Eu estava a aprendê-lo este tempo todo, epá, foi o grande momento da tarde. E eu acompanhei o dia pela TV 24 e é o primeiro espirro da... Não é? Pá, é incrível como é que as pessoas nas outras Incrível. palestras não espirram. Pá. Bom, ainda vai haver aí um período para perguntas e respostas. Acho que a única pergunta é porquê? Penso que é isso. Percebe-se que a sala fervilha de curiosidade. Sim, sim. Estou a ver rostos empenhados. E antes de apresentar o Ricardo, queria só dizer que esta manhã este homem colocou Marcelo Rebelo de Sousa a interpretar Bob Dylan Foi das melhores coisas que eu vi em toda a minha vida. e José Milhazes a interpretar Lionel Richie. Portanto, é difícil superar isso, mas ele é capaz com certeza. Senhoras e senhores, Ricardo Araújo Pereira. É isso, manter as expectativas em baixo. É isso mesmo. Muito obrigado a todos, obrigado por me fazerem entrar a seguir ao número musical, que claramente devia ter fechado isto. Agradeço imenso. Eu já agora só... É muito feio uma pessoa estar a desculpar-se, mas quando foi falado que nós viríamos aqui fazer isto, nós achámos que isso faltava muito tempo para já. Lá está, era no futuro. E nós não nos preocupámos demasiado com isso. Até que chegou o dia. E lá está, o futuro chega inexoravelmente. Porque há coisas que se limitam a chegar, mas o futuro não, o futuro chega inexoravelmente. E as coisas que chegam inexoravelmente aleijam. É o caso de hoje, é por isso que isto vai ser doloroso, muito provavelmente. O que o Pedro sugeriu que eu fizesse foi que falasse sobre o humor em 2030, o trabalho do humorista em 2030. E que eu acho que está relativamente seguro, porque enquanto as pessoas morrerem, um humorista tem trabalho. Ou melhor, enquanto as pessoas souberem que vão morrer. Assim é que é. Porque o pior não é morrer, é viver com essa informaçãozinha. É mais ou menos aí que eu entro. E, portanto, enquanto as pessoas souberem que vão
morrer eu estou garantido. A propósito, toda a gente vai morrer. É assim, eu digo isto a todas as plateias, até para garantir o meu posto de trabalho. O que é que sucede? Eu queria citar Jesus Cristo, porque eu estou exatamente na cadeira do padre Manuel Clemente. E pareceu-me que ele não tinha citado Jesus Cristo. E eu quero ser eu que cito. Sobretudo aquele passo do Evangelho segundo São Mateus, em que Jesus Cristo diz dos seus discípulos: vós sois o sal da terra. Vós estes sal terra, para quem tem a Vulgata. Vós sois o sal da terra, diz ele aos discípulos. Porquê? Porque o sal, a função do sal é prevenir a corrupção. Depois o Padre António Vieira explica isso muito bem. É impedir a corrupção. O Padre António Vieira explica isso muito bem no Sermão de Santo António aos Peixes. Ora, o que é que sucede? O sal, de facto, faz isso. Impede a corrupção. O que é que faz o humorista? Não é bem isso. Antes pelo contrário. A corrupção dá-me muito jeito. Dá imenso jeito. Eu não tenho tema se não houver corrupção e mal. Portanto, o que o humorista faz não é, enfim, evitar a corrupção, como faz o sal, nem combater o mal, nada disso. Assim como os pregadores são o sal da terra, os humoristas são os orégãos da terra. É isso que nós somos. Portanto, não combatemos o mal, não evitamos a corrupção, damos só um saborzinho. Portanto, o mal continua a existir e a corrupção também, mas fica mais fácil de engolir. É esse o nosso trabalho. Eu queria, só para se perceber melhor aquilo de que eu queria falar, também vou ser breve, não é? Porque a seguir há perguntas. Diz que sim. Sim. Eu gostava de contar uma história que eu conto muitas vezes. Aliás, eu já escrevi esta história, é uma história verdadeira. Eu escrevia e a história saiu, esse texto figura hoje em livros do ensino secundário. E isso é uma das razões para o nosso ensino estar como está. É um texto em que eu conto a história verdadeira de quando acabei a faculdade, fui trabalhar para o Jornal de Letras e propus ir entrevistar uma escritora de que eu gostava e gosto muito, chamada Adília Lopes. E eu ia sobretudo para lhe fazer uma pergunta muito específica, que é esta. A Adília Lopes tem um poema chamado Autobiografia Sumária. Tem só 3 linhas. O poema diz: os meus gatos gostam de brincar, disse eu, com as minhas baratas. Os meus gatos gostam de brincar com as minhas baratas. E eu ia muito entusiasmado para dizer à Adília Lopes que aquela autobiografia sumária era também a minha autobiografia sumária. Aquilo também é o resumo da minha vida. Os meus gatos, ou seja, aquilo que em mim é felino, que em mim é cruel, é aguçado, gosta de brincar com as minhas baratas, com aquilo que em mim é reles e vil, que é bastante. E foi isso que eu fiz. Sentei-me à frente da Adília Lopes e confrontei-a com a minha magnífica interpretação do poema dela. E a Adília sorriu, evidentemente esmagada pela inteligência do jovem jornalista que tinha à frente, e disse: exatamente. Não, o que acontece é que eu tenho gatos e moro numa casa velha e tenho baratas também. E os gatos gostam de ir para lá brincar com a... Quando ela fez o gesto das patinhas, eu ia morrendo. Fiquei doido. Eu continuo a achar que o meu poema não é mau. Quer dizer, é certo, eu percebo dela. Eu devia ter desconfiado, não é? Há uma certa literalidade, uma certa simplicidade declarativa nos poemas da Adília Lopes e eu armei-me em esperto. Essa é a moral da história. As pessoas não se devem armar em espertas. Eu conto sempre esta história porque é edificante, é uma história em que eu faço figura de parvo e quase todas são edificantes, mas é uma história que eu acho curiosa no sentido em que me parece que o trabalho do humorista é esse, sempre, é pôr os gatos a brincar com as baratas. E, portanto, nesse sentido, a minha presença aqui é mal-vinda, porque este é o tipo de evento em que o orador tem tendência para fazer disto uma espécie de sessão da Igreja Universal do Reino do Empreendedorismo. Vamos todos acreditar Portugal. Estamos juntos. Este povo, não é? O que nós fizemos, a gesta dos descobrimentos os descobrimentos
Não foi? Vasco da Gama, temos gente ótima, em todo o lado. Gente que se farta de ganhar prémios lá fora. Que é sempre a unidade de medida da nossa grandeza. É o que os estrangeiros acham que nós somos bons. Isso, eu estive a ver na internet e quando, por exemplo, o Prémio Liderança Transatlântica em Washington e a Grande Cruz da Lituânia e a Medalha de Honra da cidade de Nicósia foram atribuídos ao Durão Barroso. O Durão Barroso está farto de ganhar prémios lá fora. E é quando fazemos esta constatação que nós percebemos que isto de ganhar prémios lá fora não é um sinal assim tão importante. Porque eu não me lembro do Durão Barroso ser espetacular. E, portanto, eu sei que a minha missão é essa, é vir aqui deprimir as pessoas. Eu posso ser acusado de ver demasiadas baratas. Mas este tipo de evento, eu acho que a gente muitas vezes vê demasiadas borboletas. E é isso, eu fico sempre impressionado com essas conferências, mas depois saio e chego lá fora e olho à volta e penso, mas continua a haver 15% de desemprego. Então, mas e o Vasco da Gama? O que é que se terá passado? Essa é a minha sensação, nos últimos, 500 anos, o facto do Vasco da Gama ter ido à Índia não nos beneficiou assim tanto. O efeito foi esmorecendo um bocadinho. E portanto era isso. Ainda por cima o futuro tem uma má fama, justificada, acho eu. Porque os sacrifícios que nós estamos a fazer são todos em nome do futuro. É uma coisa vaga, uma promessa que nunca chega e quando chega é uma desilusão. Eu lembro-me do que era o futuro, eu lembro-me de ser novo, enfim, e ler livros de ficção científica, e de perceber ali o que era o futuro, e de ver... Havia uma série chamada Espaço de 1999, e entretanto é 2012, e a gente continua a não viajar em naves. Antes, pelo contrário, são os mesmos aviões, e descalços por causa do terrorismo, e sem uma garrafa de água, não pode entrar, e por exemplo, laser, ia haver... O futuro ia ser isso. Laser, guerras intergalácticas com laser. Quer dizer, reparem, há laser. Eu não digo que não haja laser, mas a mira, nós apontámos um bocadinho, em vez de ser guerras intergalácticas, é pelos. E foi para aí. Foi para aí que a gente orientou o laser. É o nosso grande inimigo. Nós estamos no futuro e não é assim tão giro. Não é... Faltam 18 anos para 2030. Eu terei 32 anos nessa altura e eu fico a pensar... Como é que eu vou reagir a... Enfim... Desculpem, eu sei que tenho aqui mais duas ou três coisas deprimentes para dizer e não as encontro. O que era? Portanto, Portugal como país não vai longe, isto está... É preciso esperança e sonho. É isso. Eu estive a ver em casa, na TVI 24, houve muitos oradores que disseram que é preciso esperança e sonho. E não é. É preciso... Quer dizer, eu entre esperança e sonho e 13º mês, eu... Portanto, é isso. Reparem, eu não tenho nenhuma solução, nenhuma. Portanto, eu venho mais para chatear, para criticar as soluções dos outros. Sou uma pessoa encantadora nesse sentido. E era isso, basicamente... Nós... Este silêncio é tão desconfortável, não é? Era isso que eu queria dizer, no fundo era isso, era que... vamos acreditar, porquê? Não há assim tantas razões para acreditarmos, quer dizer, até hoje não resultou assim tão bem. Eu não digo que não resulte, e não digo que a gente não faça força, claro que sim, vamos todos fazer força. Mas, certo, o futuro e tal, mas vamos divertir-nos entretanto, não pode ser só que sacrifícios. Uma coisa que eu tenho apreciado nisto desculpem o discurso desconexo, mas por exemplo,
o enriquecimento ilícito. Falou-se em combater o enriquecimento ilícito. E isso não foi exatamente feito. Mas o Governo está a combater uma coisa parecida, que é o envelhecimento ilícito, que é gente que, sem autorização, envelhece para além da idade da reforma, deixa de trabalhar, deixa de ser ativa e continua com aquela ideia doida de eu descontei a vida toda, agora tenho direito a ir buscar. E o Governo está a castigar esse envelhecimento ilícito, punindo os pensionistas e os reformados com 2 ou 3 meses de salário por ano. Para que eles aprendam. Eu não tinha planeado dizer isto, mas entretanto a pessoa irrita-se. Não tenho mais nada. Epá, era mesmo só isto, era mesmo só vir dizer, não me parece. Sim, era esta a mensagem de esperança. Era... Não, é sim, é isso. É. Não, mas vamos acreditar. E mais, o Vasco da Gama. Eu lembro-me de ser pequeno e não havia nenhum festival da canção em que a nossa música aqui ao festival não fosse sobre... quem é que foi a Timor? Quem foi? Pois, foram os campeões. Quem foi à Índia? Atenção, eu adoro. Não... Fizemos muito bem ir à Índia. Ninguém gosta mais de chamuças do que eu. Agora... Lá está, é só isso, pessoal, eu fico um pouco aborrecido com essa conversa porque a premissa a mim não se aplica e eu tenho mal a perder nesse sentido. Certo, o Vasco da Gama foi à Índia, bravo, mas eu de facto nasci na mesma área geográfica que o Vasco da Gama, só que não resulta comigo. Eu tenho dificuldade para chegar à Amadora, sem ajuda. Eu tenho que esquecer do Vasco da Gama e, sei lá, fazer eu coisas, ou assim. Mas obrigado, Vasco. Vamos acreditar. Ricardo Araújo Pereira. Esqueci-me uma coisa essencial que este tipo de orador costuma fazer, que é aforismos. E já agora deixamos essa nota antes das perguntas. Às vezes, é no meio da escuridão que se vê melhor a luz. Costuma ser este tipo de coisa. Às vezes, é quando estamos mais acompanhados que estamos mais sozinhos. Costuma ser... E as pessoas dizem, olha, bem visto, é isso. Costuma ser... Este tipo de orador recorre muito a esse tipo de coisa que é... Às vezes é quando uma coisa mais parece uma coisa que, na verdade, é o contrário dessa coisa. Bom, e se não houver perguntas? Não, há que eu sei que há. Tu não me digas. Sim, senhor. Já Normalmente disseram que há. a primeira pessoa é a pessoa mais corajosa da sala que faz a primeira pergunta. Não há coragem nesta sala. Talvez. Ali está prémio. A partir de agora é sempre a descer. Em termos de valentia. Eu só queria fazer uma pergunta ao Ricardo. É uma senhora, afinal. E está imbuída do espírito Vasco da Gama e teve a valentia de... Eu gostava de deixar uma pergunta ao Ricardo, porque, com muita pena minha, ouvimos há pouco que o Dr. António Barreto não seria candidato nunca à presidência da República. E tendo em atenção que vocês estão com algum receio que a profissão de humorista em 2030 não exista, se podemos contar e acreditar numa candidatura do Ricardo à presidência da República. Muito obrigado. Vamos embora, pá. Eu apoio. Ia caindo. Imagina a violência da notícia que eu ia caindo para trás. Queria só dizer que sou favorável à partida, mas preciso dele mais um bocadinho. É capaz de ser melhor mais... Não pode ser já. Minha senhora, eu quero agradecer... Menina, vá. Eu quero agradecer muito a sua pergunta e quero responder-lhe da seguinte maneira. Eu sou ateu. Não sei se se lembra, aqui há tempos o professor Marcelo disse que nem que Cristo descesse à Terra outra vez, ele seria presidente do PSD e depois foi presidente do PSD. O que eu lhe quero dizer na minha qualidade de ateu é que nem que Cristo deixe a Terra a primeira vez. Eu vou ser presidente da República, está bem? Conte comigo para fazer pouco do presidente da República, mas não para exercer a função. Mas agradeço o seu endorsement. Muito obrigado. E aqui.
E já agora também uma pessoa. E acha que consegue fazê-lo rir sem mostrar os dentes? Fazer, mas quem? Ele. O Presidente. Ao Presidente, mas ao atual, não é? Ao atual, sim. Não é uma tarefa fácil. Não, quer dizer, nós olhamos para o Presidente e não é a primeira qualidade que nos ocorre, não é? O sentido de humor deste bandido, não é? Disseste este bandido com carinho. Com carinho, sim. Claro. Atenção, e entre aspas, e metaforicamente. Claro. Porque acho que a Constituição proíbe certas coisas sobre os símbolos nacionais. Fica esta nota para efeitos jurídicos. Bandido. Meu Deus. Boa tarde, Luís Fragoso, 47 anos. Pedro Ribeiro, Diga lá. para quando, na rádio comercial, a horas antes do trabalho e depois do trabalho, 5 minutos, 10 minutos de desporto? É que assim a gente escusa de mudar, pá, Rádio Renascença. E depois para a Antena 1, e depois voltamos à rádio comercial. Obrigado. O desafio é eu fazer essa rubrica. O Nuno vai... Sim. Esse é que era o desafio. Mas repara este ouvinte, realmente tu tens ouvintes, impressionante. O senhor muda para os outros canais, mas com nojo. Sim. Vai mexer. Devia haver isto na comercial para eu ser poupado a este trabalho incrível de... E é mesmo com aquela dose de... Sim. E tem que ser uma rubrica muito curta. Ao fim Tem, de 3 que é para minutos voltar tem que ter um saco de enjoo. Está bem. Vamos pensar nisso então. Vais fazer, Nuno? Tá bem? Para ser diferente também, não pode ser igual aos outros, né? Mas eu lembro que já fui convidado para programas de desporto para ir comentar coisas e a minha resposta é sempre: pá, mas eu não percebo nada. E as pessoas, por isso mesmo. Temos que pensar nisso. Vamos pensar numa rubrica de sabe. desporto feita por ti, sim. Bom, Não, olha, Ali. estou muito surpreendido. Calma. Esta minha pergunta é para o Nuno Marco. Eu gostaria de saber se ele já fez rádio sem cuecas. Ele disse que esteve Olha, houve uma altura em que Já agora todo o dia a falar da sociedade e da... eu cuecas. chegámos chegámos a um nível para... Eu sabia que nós vinhamos ao CCB e iam ser abordados os grandes temas. Incrível. Houve uma altura, eu antes de ir para a rádio comercial estava na rádio pública. E pronto, e é por isso que agora há todos estes charilhos, é por causa de situações como esta. Houve uma altura em que me disseram... Daqui a 18 Marco... anos, desculpa, daqui a 18 anos vai dizer-se: havia rádio pública. Já houve. Mas disseram-me: pá, Marco, tu já tens muitos anos de rádio, eu acho que tu já podes fazer a tua rubrica de casa. Montaram uma mesa de mistura e um microfone. E o contribuinte a pagar, pá. Pá, sim, eu de facto comecei a pensar nisso. É claro que depois, quando eu passei para a rádio comercial, pouco tempo depois, eu sugeri essa ideia ao Pedro Ribeiro e tu atiraste-me logo uma pedra. Achas que eu tenho o dinheiro das taxas da... Mas nessa altura, confesso que houve algumas emissões em que eu estava super descontraído em casa. Não vou agora especificar de que maneira que eu estava descontraído. Obrigado. Mas eu tirava partido do ambiente que me rodeava, sim. E das coisas que tinha em casa. As pessoas ouviam o meu autocolismo, ouviam... Epá, eu de facto tinha que ir para a rádio comercial. Autocolismo. Mais... Uma pergunta para o painel. O que é que cada um de vós acha sobre o crescimento negativo para 2030? É mau. Acho que... Peraí. Somos contra, sim. Somos contra. Sim, somos contra. Mas achamos que as medidas estão a resultar. É só insistir mais um ou 17 anos. Crescimento negativo. Sim. Magnífico oximoro. Agora é que fiquei cheio de esperança. Gostaria de lhe fazer uma pergunta. Uma vez que estamos a tratar Portugal 2030 e estamos a tentar ativar as reações da sociedade civil portuguesa, em que medida é que vocês acreditam que o humor pode ajudar a contribuir para que tenhamos uma sociedade mais ativa, menos crítica, mais positiva, mais criadora?
Incrível como toda a gente tem acesso ao microfone. Qualquer cidadão anónimo chega aqui a este evento organizado pela Fundação Manuel dos Santos e pode, de facto, colocar uma pergunta ao painel. Agradeço a sua questão. E por causa disto esqueci-me da pergunta. Mas... Pedro, Como é que o humor pode ajudar? O papel dos humoristas. Sabe, eu não tenho muita... Agradeço a sua pergunta. Eu não tenho muita esperança no papel dos humoristas. Mas é depositada uma grande esperança e pressão. Sim. Eu acho que não faz sentido. Às vezes no Facebook as pessoas deixam mensagens a dizer vocês é que têm que dizer, vocês é... Pá, se de repente o país estiver entregue aos bobos, de certa forma está. Mas repara... Mas eu acho que de repente pôr essa responsabilidade não é por causa disso. Eu não tenho nada contra bobos. Repara, eu não... Por exemplo, quando o palhaço Tiririca foi eleito no Brasil, as pessoas disseram como é possível um palhaço. Eu acho que essa não é a crítica. A crítica é ele ser um palermo analfabeto e não ter... Quer dizer, analfabeto até podia ser à vontade, não há problema. É ser um palermo sem nenhuma ideia. O problema é esse. É dizer, um palhaço... Não, para mim não faz sentido, porque, quer dizer, os engenheiros têm feito muito bem. Não me recordo, não tenho visto. E, portanto, a questão não é a profissão. A questão é o nosso trabalho. Às vezes as pessoas dizem, pois, porque o vosso trabalho, é pôr o dedo na ferida, Não é, não é. O nosso trabalho é fazer rir as pessoas. Esse é o meu trabalho, acho eu. E eu só acho... As pessoas às vezes dizem, só... Não, isto para mim não é só. Para mim, fazer rir as pessoas é uma tarefa muito nobre e importante. E, portanto, é esse o meu trabalho. É isso que eu levo a sério, é por isso que me pagam. E ainda bem. Agora, qual é o meu papel? O nosso papel, Eu não tenho nenhuma fé nas potencialidades curativas do humor. Nenhuma. Uma vez, uma pessoa estava a falar com um humorista britânico chamado Peter Cook e disse-lhe, os humoristas mais interventivos e com mais repercussão na história foram aqueles que faziam espetáculos de cabaré nos anos 30 em Berlim. E o Peter Cook disse-lhe, exato, eles deram uma ensinadela ao Hitler. Lá está, é isso. Eu acho que o nosso trabalho é fundamental, não me interprete mal. Agora, não é medicinal, não promete nada. Eu vim aqui mesmo para deprimir. É isso. Acho que é a melhor maneira. Não consigo responder melhor à sua pergunta. Eu no outro dia fiz uma coisa sobre as promoções do Pingo Doce. Enfim, ocorreu-me esta nota. Não sei se é som. Onde é que... Onde é que está? Desculpem, só para tentar trazer alguma dignidade a esta brincadeira. Mas isto é a ofender. Eu estou todo vestido ainda por cima para falar... Não, e como um dos temas de grande importância deste encontro é sobre a demografia e os problemas da baixa natalidade, eu queria saber se os humoristas têm alguma receita para aumentar a natalidade mundial. Não, eu acho que são mundos separados. Rir na altura... Não há nada menos sexy. Eu acho que ninguém põe um DVD do Gato Fedorento para fazer amor. Isto quer dizer, e eu, se puser, eu espero nunca conhecer essa pessoa. Há aquela ideia de que as mulheres gostam de homens com sentido de humor. Sim. É falso isso, minha senhora. Não é humoristas, é culturistas, é isso. Eu, no meu caso, não sou muito bonito. Tenho uma mulher gira. Acho que a faço rir. Mas eu acho que nós não temos nada a contribuir para a natalidade. Só se fôssemos o André Sardé e cantássemos coisas românticas, mas eu acho que a comédia
Não é por aí, pá, não. Não vamos contribuir para nada disso. Eu tenho 2 filhas. Esse foi o meu contributo como humorista, eu tenho 2 filhas. Eu vi um estudo no outro dia que dizia que cada português precisava ter 2,1 crianças. É para mim muito triste chegar quase à beira da meta e... Mas eu faltei à aula de educação sexual quando se falou em fazer 0,1 criança. Eu tenho todas as razões para procriar, porque... Mas isso é, enfim, eu já... Eu gostei dessa frase, foi das melhores que tu tenho disseste. muitas, mas tenho mesmo, É, porque quando a minha primeira filha nasceu no dia 23 de agosto de 2003, e o Benfica ganhou ao Guimarães nesse dia, e a minha segunda filha nasceu no dia 6 de março de 2005, e o Benfica ganhou ao Nacional da Madeira nesse dia. E, portanto, parece-me, há um padrão aqui que indica claramente que se eu tiver filhas todos os fins de semana, o Benfica é campeão várias vezes. E, portanto, aquilo que me dava jeito, no fundo, era ser uma espécie de muçulmano da Opus Dei. Uma mistura que me permitisse ter um harém de mulheres e não usar qualquer espécie de contracepção. Era isso. Fica no ar a ideia. Fica no ar a ideia, aí Fica no está, ar a aí ideia. está. Isto são sementes. Para quê? Agora pensem nisto. Para quê Vasco da Gama quando temos? Já agora, se me fosse possível, este para o Ricardo, é aqui deste lado. Há uns 2 meses, aproximadamente, um ministro, depois de um encontro com jovens por causa dos problemas de emprego, declarou à televisão, com alguma euforia, que o país estava no bom caminho. Exportava futebolistas, exportava artistas plásticos, cientistas, altas competências. Ricardo, não sente frustração por não ter sido ainda exportado? Opa, todos os dias tiro um bocadinho para pensar que de facto, ao arrepio do que o Governo sugere, me mantenho no sítio onde nasci, junto da minha família e amigos, e não emigrei, que é essa experiência que se propõe às pessoas que façam com bastante leveza, porque é de facto uma opção pouco violenta. O que é que lhe hei de dizer? Eu aprecio este martírio de permanecer no meu país e mais perto do Estádio da Luz possível. Mas aprecio... Sabe o que é que eu apreciei mais na sua pergunta? Foi o facto de não ter mencionado o nome do ministro. Não vamos dizer Miguel Relvas. Já chega. Não lhe vamos dar essa satisfação. Era só uma nota para o Ricardo, é que aquele 1,1 é uma questão metafórica. É que tinha sido resolvido se, em vez de 2 meninas, tivesse um casal, a vírgula estava resolvida. Era? Sim. Tem razão, pois já estou a perceber onde é que quer chegar. É uma piada anatómica e eu só percebi depois. Já percebi perfeitamente. O senhor é o Onésimo Teotónio de Almeida? É parecido, é mesmo? Não, se calhar não é. É. Muito bem, muito bem. Como vai, Onésimo? Lembro de uma crónica sua uma vez, já agora uma vez que está a ser transmitido, ainda está, não sei. Não interessa. Vamos Temos lembrar 4 minutos. uma crónica sua cujo título era que nome é esse? Onésimo. Mas era Onésimo, quando o seu nome é de facto Onésimo. Recordo-me disso. Eu era assinante do JR. E depois você fez uma brincadeira com o nome, lembra-se? Fiz, não me lembro disso. Sim, não E esqueci. lamento que o Onésimo se lembre. Porque... Não. Eu achei piada. Muito bem, obrigado. Muito obrigado. A vírgula é uma pila. Bom, Escusavas de ter verbalizado toda a peço gente tinha desculpa, percebido. não sabia que estava a pensar algo. Mais? Dá tempo para uma. Não tarda nada, está ao preço certo, mas... É o 5. Olá, boa tarde, meninos, e obrigada. O Onésimo amanhã às 12h20 está na Sala Amarela a falar da imigração. É ou não um infortúnio, portanto podemos dar respostas se queremos ou não afinal emigrar. Obrigada por estarem aí, desse lado, hoje ao vivo. 4 rapazes, é curioso, eu tenho 4 perguntas. Comunicação em 2030, onde estão as mulheres?
Pedro, tens uma Maria que daqui a 18 anos vai ter 18 anos. Preocupa-me isso. Não é? Grande compromisso. O que é que queres que a tua Maria ouça e veja enquanto comunicação? Outra pergunta tem a ver com uma notícia que, se calhar, como estamos aqui muito dentro deste âmbito CCB, muitos não saberão. O Presidente da República, Cavaco Silva, convocou o Conselho de Estado para o próximo dia 21 de setembro. Curiosamente, o dia em que começa o Governo Sombra. Queria saber se há alguma coincidência. E a última pergunta quero deixar, Vasco, porque não é da gama. Vais cantar outra vez? Obrigada. Bom, o que é que me preocupa? Eu, por acaso, quando me falaram deste evento, e eu percebi que em 2030, de facto, a minha filha Maria vai ter 18 anos. Isso preocupa-me desde já. Porque eu, alguns anos antes, tratarei de arranjar porte de arma. Porque ela é absolutamente linda com um mês. Portanto, aos 18 anos temo o pior. Mas é o que estávamos a falar há bocadinho, quer dizer, eu não consigo antecipar aquilo que ela vai querer ouvir ou que ela vai consumir em termos de média, mas vou querer controlar muito, porque já ouvi histórias absolutamente terríficas de pais condenados às 3 da manhã a ir buscar as crianças e portanto, tenho 18 anos para pensar no assunto. Eu, quando digo que queria ter um casalinho, tenho um rapaz, agora gostava, até comprei, não comprei, senão vão gozar comigo, mas ofereceram-me um livro que diz como decidir o sexo do seu bebê. Diz que é comendo saladas que se consegue. O quê? Que tens de comer saladas para fazer miúdas. Comes uma salada, uma... 9 meses mas depende depois... do ingrediente, não? O que é que mais lá? Mas é para fazer... Não comas courgette! Eu não li o livro. Mas é para fazer meninas. Para fazer meninas. Pois, para rapazes, os médicos dizem, olha, coma antes uma peça de fruta. Sempre um bocado incomodado com a expressão um casalinho. Sabes quem é que teve um casalinho? O pai do Carlos e da Eduarda da Maia. E olha o que deu, Sim. Os Maias tiveram um casalinho, de facto. É verdade, essa expressão é inquietante. É muito inquietante. Mas há amigos meus que, quando eu digo, pá, eu adorava ter uma menina, eles dizem, pá, não te metas nisso, pá, não te metas nisso. Pá, não, só rapazes, é mais prático. E por isso, epá, não sei o que é de pensar. Aí já estou à vossa frente. Deixei de comer saladas. Eu tenho 2 filhas e uma vírgula. Pois. Portanto, já fiz a minha parte. Tratei também um bocadinho da parte do Ricardo, não sei se é preciso. Claro. Isto é que é uma equipa. Oh, Fernanda, eu queria agradecer-lhe por ter referido o Governo Sombra, porque eu sou, de facto, uma pessoa que trabalha em 2 rádios, porque, enfim, todas me querem e tem sido difícil rechaçar as investidas da Rádio Amália para que eu faça as madrugadas, porque eu estou de manhã na Comercial, estou à tarde na TSF, à sexta-feira, e é natural que as outras rádios vejam que eu tenho a madrugada livre e queiram investir. Mas, e para Gálvio Pedro Ribeiro, diretor da Rádio Comercial, vamos então falar de TSF. Mas e tu fazes bem de radialista? Tu fazes bem de radialista? Sim, porque é relativamente fácil. O Governo Sombra começa, acho eu, no dia em que referiu. E vai haver, isso já é sabido, Carlos Vaz Marques? Não, ainda não é sabido. Vai haver uma coisa. Próxima questão. Vão acontecer coisas. Mas vamos falar desse Conselho de Estado, que será certamente, como todos, aliás... Útil. Revolucionário e... Verdade. Digo, minha senhora, está a assinar... Todos, não sei se isto está a Já está. funcionar. Eu sei que vocês... Não é fácil fazer futurologia, mas as grandes empresas e o Estado já a fazem. Foi dito pelo Conselho Nacional de Inteligência americano em 2004 que a Europa iria ser uma superpotência. Ora, depois das cambalhotas todas, estamos aqui. Já fiz o mesmo exercício que vocês há uns tempos atrás e fui ver os jornais suecos e os portugueses do ano de 1974. No português dizia, no sueco dizia, a Volvo foi criada e criou tantos empregos e por aí fora, coisas deste género. E no nosso dizia, é proibido atirar anões com canhões nas feiras.
Eu tenho a dizer que nos Estados Unidos ainda hoje atiram anões em canhões. Portanto, nós não estamos assim tão atrasados. Mas é em canhões ou é em bowling? Em canhões. Em canhões mesmo? Em canhões. Pode-se pôr um ser humano num canhão? Um anão. Ok. Portanto, Tem que ser anão. É que tu dizes não, Não tenhas ideias. Tu dizes Não não tenhas será no ideias. bowling, como se no bowling fosse uma coisa civilizada Foi uma coisa viva. super bizarra. Não é no bowling. Não é canhões mesmo. Ah, pá, estranho. Portanto, entre nós e os Estados Unidos, se calhar há uma diferença. Nós não somos assim tão maus, vocês sabem que podem influenciar os jovens. Não deixem uma mensagem dessas, aproveitem a vossa influência e façam acordar as pessoas. E se há alguém que é ouvido, são vocês. Porque vocês são ouvidos pelo meu filho, que tem 5 anos, e pela minha avó, que tem 89. Mas diga, mas ouve-me? Portanto, ouve... Não, a senhora. E eu ouço. Obviamente que ouço e acordo com vocês. 4, 5. E diga lá que não é bom. É magnífico, acordo eu e acordo ao vizinho do lado, mas tem que ser assim porque Quem a é que vida é o vizinho muito do lado? difícil. Porque ele ouve o meu rádio com vocês. Eu já bati no carro por vossa causa, fiquem a saber. Mas é super incómodo Porque eu quando estava a às vezes rir nós... tanto que bati no carro da frente. E foi com a história do Pingo Doce. Mas há pessoas que dizem... Porque eu não sabia da história do Pingo Doce, porque eu sou do outro planeta. Aquilo passou quase despercebido, sim. Foi. Realmente foi. Porque, pronto, lá está. Eu sou da história do Pingo Doce por causa de vocês. Isto é incrível, mas é verdade, porque eu não vejo televisão. Porque ultimamente é impossível ver televisão, toda a gente acha alguma coisa, quando durante estes anos todos nunca ninguém achou nada. Portanto, depois de toda a gente falhar, desde gestores, a economistas, a professores universitários, a políticos, a tudo e mais alguma coisa, nós temos que reestruturar isto e vocês têm uma importância fundamental. Porque chegam a toda a gente enquanto podem, façam-no e não deixem essa mensagem negativa. Aproveitem a influência que têm para fazer despertar as pessoas e mudar as consciências, porque nós temos que mudar. Nós não podemos continuar a permitir isto. Nós somos um país do sul da Europa, somos considerados por todos os serviços de inteligência estrangeiros como corruptos. Nós temos que mudar essa situação e temos que ser vistos como pessoas a sério, porque isto é um assunto sério. Porque ninguém nos vai dar crédito lá fora se não tiver confiança em nós. Ninguém nos dispõe de dinheiro, ninguém nos dispõe de tecnologia, gozam connosco e isso não pode continuar. Nós não podemos continuar a ser considerados os pigs, porque nós não nos classificaram como jipes nem como IGPs, foi pigs, por alguma razão foi. Altamente pejorativo. Portanto, vocês têm muita influência sobre as pessoas, usem-na. E toda a gente que a tem devia fazê-lo, porque Einstein disse que quem sabe tem o dever de agir. E se a população que sabe, instruída, sabe como mudar isto, ou pelo menos tem alguma ideia, vocês têm que o fazer. E usar o poder que têm, que vocês sabem que os média têm poder. Todos nós sabemos que os média têm poder, portanto eu acho que vocês não deviam deixar uma mensagem negativa, e sim positiva, porque os nossos jovens andam muito perdidos e isto é um assunto muito sério. Foi um belo raspanete. Queres tomar conta do jovem? É melhor. Vamos lá ver. Ministro, eu agradeço imenso a alta conta que me tem. Eu não partilho a sua opinião. Primeiro ponto. Isto é uma discussão técnica agora. As mensagens positivas não têm graça. Não são engraçadas. E, portanto, é muito raro eu cair nesse erro de transmitir mensagens positivas. Segundo eu não quero alertar a consciência de ninguém. Eu não respeito uma consciência que precisa de ser alertada por mim. Não respeito. Consciência que está sossegada à espera que eu a alerte, não é uma consciência com a qual eu quero a privar. Às vezes, repare, eu já ouvi colegas meus cá e lá fora que dizem: eu mais do que fazer rir quero fazer pensar. E isso não me interessa, porque em primeiro lugar eu não sabia que eram atividades exclusivas. Eu pessoalmente, posso ser estranho, mas eu pessoalmente estou a pensar ao mesmo tempo que estou a rir. Até para saber do que é que me estou a rir, dá-me jeito de estar a pensar.
E, portanto, conceber que há público em casa que está num estado vegetativo, à espera que eu o faça, logo eu o faça pensar. Quer dizer, e depois a minha mensagem é que é negativa. Não, eu não quero acreditar que isso exista. Eu tenho a certeza que o seu filho de 5 anos ouve-me 5 minutos de manhã e ouve a si o dia todo, e bem, e ainda bem, e não sou eu que o formo, é a senhora e os professores e toda a gente, e são esses que têm o dever de o fazer. E eu contento-me, até me custa dizer contento-me porque parece que me satisfaço com pouco. Não, é muito. De fazer rir o seu filho no caminho para a escola. Até porque é uma questão de papéis e o que é que se espera de cada um de nós. A nossa profissão está ligada a uma noção de entretenimento. É para isso que nos pagam e é esse o nosso papel. Se temos, felizmente, tantos ouvintes, é porque fazemos isso bem e é isso que eles esperam de nós. Não esperam mais do que isso ou outra coisa qualquer. No dia em que nós abrirmos o microfone e começarmos a manifestar posições políticas... Não, eu não sou contra manifestar posições políticas. Mas sou eu, enquanto teu diretor, desculpa lá. Senão, não posso. Senão é o descalabro total. Não é isso que esperam de nós. Esperam que despertemos as pessoas, no sentido de vamos acordar que está na hora, e que as façamos rir. É que, repara, não é possível a gente não manifestar posições políticas. Não é possível não manifestar. Mas isso está ligado justamente... Mas essa noção, eu concordo, mas essa noção está ligada justamente à capacidade que cada um tem ou não, individualmente, de pensar pela sua cabeça. Mas o que eu disse, repare, minha senhora, já agora só uma coisa para terminarmos. Em França, havia uns bonecos do género do contra-informação, chamava-se Guignol. Da Guignol de Lanfo, acho que era assim que se chamava. E quando foram as presidenciais que o Chirac ganhou, esses bonecos começaram a representar o Jacques Chirac, que estava em último das sondagens. Todos os amigos o tinham abandonado. E esses bonecos representavam o Chirac cheio de facas nas costas. E o boneco dele era uma figura patética, que aparecia e as pessoas diziam: então Chirac, está tudo bem? E ele: tenho só uma comichãozinha nas costas. O Chirac acabou por ganhar essas eleições, das quais partiu em último lugar. E os analistas foram unânimes em considerar que aquilo tinha sido importante. As pessoas tinham-se conduído da imagem do Jacques Chirac naquele programa e isso tinha contribuído para relançar a candidatura dele. Agora, eu tenho muitas dúvidas de que as pessoas que estavam a escrever aquilo tivessem pensado: sabes como é que o Chirac vai ganhar? Põe umas facas nas costas e vais ver como isto sobe. Não. Mesmo que eu quisesse formar as pessoas, dizer-lhes como é que devem proceder, mesmo que eu tivesse essa pretensão, eu não saberia fazê-lo, porque eu não controlo os efeitos. As coisas podem levar efeitos muito... Mas esta ligação entre o humor e a política leva-nos a outra questão que às vezes é muito atirada aos humoristas, que é: estás a fazer piadas sobre o governo, agora tens que fazer sobre o Bloco de Esquerda. E é uma questão que tu já respondeste várias vezes. Nós não temos de fazer às vezes confunde-se o papel do humorista com o do jornalista. Exatamente. Em que tem que haver uma isenção no humor. Desde o Daily Show a outros programas de humor, é óbvio que o humorista não tem que distribuir a pancada equitativamente ou sentir-se culpado porque aponta para aquele alvo e depois pensa: agora vou ter que apontar para aquele. Não, acho que um humorista tem toda a liberdade para falar, para atingir só aquele alvo, e se calhar há outro humorista que vai atingir outro alvo. É um lugar como esse que o humorista tem que ser. Parece-me evidente que esta senhora vai mudar de estação. Estava aqui a pensar nisso. Vamos a estragar tudo. Mas é Vamos isso. ter que acabar. Acabou? Não, eu vou explicar porque ligaram do Ministério do Trabalho a dizer que vocês estão a trabalhar desde as 7 da manhã aqui no CCB. Certo. Eles foram os primeiros a chegar hoje, chegaram às 7 e está na hora de acabar. Já passaram 12 horas. Queria agradecer. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Amanhã começaremos às 9h15. Apelo que sejam pontuais. Queria agradecer imenso a todos a vossa presença, que nos estimulou imenso, e certamente amanhã vai ser um dia ótimo também. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado.
Creio que estamos agora em condições de falar com este painel que veio representar as manhãs da Rádio Comercial. Nuno Marco, Vasco Palmeirim, Ricardo Araújo Pereira, Pedro Ribeiro. É o género de flash interview, exatamente. Não vimos falar sobre o castigo do Luizão. Mas quero saber, Ricardo, se tu achas que foi um castigo que infligiste a esta plateia durante estes minutos? Sim, eu acho que foi. Quer dizer, sempre que a gente fala, exerce alguma dimensão de suplício sobre as pessoas. Mas enfim, foi rápido, não é? Acho eu que foi rápido. Mas parabéns à TV24 pela ideia de facto, captar aqui isto, porque então, não há assim nada, não me ocorre nada que esteja a passar no país de essencial. De essencial. Logo, uma coisa da Rádio Comercial das manhãs no... Há prioridades. Sim, com certeza, com certeza. O que é que a SIC Notícias esteve a dar? Alguma coisa parva do governo, não? Pedro Ribeiro, há algumas perguntas mais complicadas de gerir, nomeadamente quando este auditório espera que um programa da manhã de uma rádio transmita mensagens de alerta de consciências. Isso é algo complicado de gerir no alimento do programa. Não, Sobretudo àquela hora da manhã. Tomar a nós conseguimos articular uma ideia àquela hora da manhã, quanto mais agitar consciências. Não é? A única consciência que queremos que nos alerta naquela altura é aquela que está relacionada com a frase "a máquina já tem café". Tudo o que passar disso é bastante ambicioso demais. Mas são 2 meses de televisão, é isso? 2 meses. Bom, mas ainda há recurso possível. Mas pode ser julho e agosto. Pois é isso. É género, ou o tempo volta para trás? É a nossa escolha, não. Não, julho e agosto do próximo ano. Mas é como estás a dizer, o Ravi Garcia faz o lugar, portanto. O Ravi Garcia faz o lugar. Espera. Talvez o Bitzel? Espera. Não, o Nuno é que estava a dizer isso, do Ravi Garcia. Nuno. O futebol já foi mais técnico. Toma. Pronto, sem Ravi Garcia e sem Witzel. Vasco Palmeirim, dar música é uma boa fórmula para captar a atenção de quem está a ouvir o programa da manhã da Rádio Comercial e, nomeadamente, para as histórias que vocês vão contando. Sim, claro que sim. Temos vindo a descobrir que agora com Facebooks e YouTubes tornam-se pequenos, eu odeio a palavra, mas pequenos fenómenos virais e tem sido uma das marcas do programa e já que Como é que te inspiraste para compor esta canção, a pensar em 2030? Fechei os olhos, Zé. E idealizei coisas e à medida que ia pensando, ia escrevendo e depois como pensei, obviamente que não é todos os dias que se canta nesta sala, no CCB, e que obviamente toda a gente ia cantar, pouca gente cantou, mas não faz mal, contei aqui com um belo coro. O professor António Barreto estava a bater o pezinho. Também reparei nisso, sim, também reparei. Portanto, não é todos os dias que se canta nesta sala e há uma primeira vez para tudo e já posso morrer dizendo eu cantei no CCB. Nuno Marco, e as perguntas que te foram fazendo aqui ao longo deste final de tarde? Esta questão das consciências, eu friso muito este aspecto, porque estamos aqui num encontro que está a pensar o presente no futuro, para 2030, e há sempre esta tentação de falar para quem fala para as massas. Que mensagem que têm para passar? Que mensagem que podem transmitir? Isso, para ti, é uma carga de trabalho? É uma pressão muito grande que eu gostava de afastar das minhas costas. Como o Ricardo disse muito bem, nós, acima de tudo, a nossa preocupação